Olá pessoal, nós vamos então iniciar o nosso segundo semestre. Viramos a página, deixamos o primeiro semestre para trás e vamos iniciar esse segundo semestre mudando de assunto também. Embora ele já tenha certa familiaridade, esse tema já tenha uma certa familiaridade com vocês, uma vez que nós tratamos de tempos verbais no primeiro semestre, estudamos o tempo verbal presente simples e agora nós vamos mudar o assunto, mas vamos continuar falando de verbos. O assunto, então, que nós vamos desenvolver e começar esse segundo semestre desenvolvendo é esse que está aparecendo na tela para vocês aí, são os verbos modais. Aí é um grupo específico de verbos, eu já vou falar nos próximos slides a respeito. Então, nós vamos dar conta desse tema nesse início de segundo semestre. Então, esse vídeo de hoje é para apresentar para vocês os verbos modais, uma apresentação bem geral e genérica, porque são muitos, né? Então, vou apresentar eles, falar um pouquinho do uso e da forma, e à medida que as aulas forem avançando, o tempo for avançando, nós vamos tratando em detalhes cada um desses grupos, tá bem? Mas esse vídeo, então, é só para apresentar para vocês uma apresentação geral a respeito desse grupo de verbos aqui chamados verbos modais. Vamos lá, então. Então, o que são esses verbos modais, tá? Os verbos modais em inglês constituem uma classe de verbos que são usados como auxiliares. Essa palavra aqui é importante porque nós já estudamos o verbo auxiliar do ou does, né? Então, os verbos modais são chamados também de auxiliares porque são usados para complementar ou para mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Nós vamos estar sempre lidando com dois verbos aqui agora, assim como foi no primeiro semestre nós estudamos o uso do do e do does junto com o verbo principal. Agora nós vamos estudar vários verbos modais junto com o verbo principal. Então, eles também, por esse motivo, por ser auxiliar, por atuarem como verbos auxiliares nas sentenças, eles podem ser, às vezes, chamados de auxiliares modais. A gente não vai precisar usar os dois nomes aqui, mas entende-se que ele tem também, se vocês fizerem uma pesquisa por auxiliares modais, vocês vão estar descobrindo, vocês vão estar vendo que é o mesmo assunto, tá? É só uma curiosidade a respeito desses verbos, que eles são chamados também de auxiliares modais por conta dessa característica de funcionarem como verbos auxiliares nas frases. O que são, então, quais são as características, já que eles são auxiliares? Então, eu vou apontar para vocês as características principais com alguns exemplos e depois eu entro no assunto mostrando um por um desses verbos com exemplos, tá? Então, a primeira característica desses verbos modais, eles não têm conjugação, tá? Eles têm tradução, são diferentes do do e do does que nós vimos que apareciam para formar negativos e interrogativos, só que não traduzia. Dessa vez eles vão ser traduzidos, eles têm um significado próprio, só que eles não têm conjugação. Eu vou usar como exemplo para vocês aqui o verbo modal can, tá? Que é o verbo poder. Depois eu falo um pouquinho mais a respeito dele. Mas só para dar o exemplo aqui para demonstrar a característica. Eles não têm conjugação. O que significa dizer que não tem conjugação? Independente da pessoa, do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, independente de ser primeira, segunda ou terceira pessoa, independente de ser singular ou plural, eles nunca vão ter conjugação. Na hora de traduzirmos para o português, nós conjugamos, mas em inglês eles não têm conjugação. Então, se vocês pegarem essa tabela aqui, ó, vocês vão perceber que eles repetem da mesma forma. I can, you can, he can, she can e assim por diante, não varia. É can para todas as pessoas. Traduzindo para o português, sim, aí é eu posso, o verbo can é o poder, eu já vou falar disso, né? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Então, em português eles são traduzidos, eles variam na sua conjugação, mas no inglês não. Então, essa é uma primeira característica para vocês prestarem atenção. De certa forma, isso facilita o uso, porque vocês não vão precisar se deter a regras. Agora, vocês não precisam identificar se é terceira pessoa, se precisa incluir S, bota S, tira S, nada disso vai estar em jogo. Vocês apenas precisam saber disso. Eles vão aparecer junto com outro verbo principal. Por exemplo, eu posso estudar, I can study. Tá? Eu já vou colocar alguns exemplos com frases completas para vocês entenderem. Mas, por enquanto, guardem isso. A primeira característica do verbo modal é essa, eles não têm conjugação. Independente da pessoa, do discurso, ele vai ser sempre o mesmo, tá? Segunda característica, por serem verbos auxiliares, eles vão construir as formas negativas, ou seja, eles vão se juntar ao not, você lembra lá do do e do does, do not, don't, does not, doesn't. Então, eles vão ter a mesma característica de se juntar ou não, e vão também construir a sentença interrogativa colocando-se à frente do sujeito. Mais uma vez, eu vou dar o exemplo aqui com o verbo can, que é o poder. Se eu for dizer eu não posso, I can't, you can't, he can't. Então, todas as pessoas aqui na forma negativa, ó, é o can mais o not. Tá? Como era o don't, como era o doesn't, agora nós temos o can't. Tá? Nas formas negativas, nesse primeiro lado esquerdo da tabelinha aí. Na sua forma interrogativa, eles vão formar perguntas se colocando à frente do sujeito, como era o do e does. Do you, does he, agora é can. Can I, can you, can he, can she. Por exemplo, se eu for perguntar, ele consegue estudar? Can he? Ele pode estudar? Can he study? Então é a mesma ideia da formulação do do e do does, só que agora ele entra na frase
na posição anterior ao sujeito e com tradução. Tá? A segunda característica, então, é essa. Eles formulam as sentenças negativas e interrogativas da mesma forma que o do e does, porque eles são verbos auxiliares. A terceira característica, essa é muito importante para vocês também já irem assimilando o assunto, né? O verbo principal, ou seja, o que o modal vai acompanhar, ele vai ficar sempre na sua forma base. O que é a sua forma base? Significa que ele não vai ter nenhum tipo de conjugação, né? E ele vai vir exatamente como vocês encontram ele se procurarem num dicionário, por exemplo. Eu vou usar como exemplo agora o verbo to be, o verbo ser. Porque o verbo ser, o verbo to be, é um dos que tem mais conjugações. Se vocês pegarem aqui a minha tabelinha no lado esquerdo, vocês veem o verbo to be, né? Como verbo principal conjugado. I am, you are, he is, she is, we are. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Se eu colocar esse verbo to be como verbo principal acompanhado do verbo modal, o can, percebam aqui que não vai haver variação nenhuma para nenhuma das pessoas. Inclusive, o verbo to be, que é o assunto aqui nessa característica, né? Ele volta a ser o verbo puro e simples be. Eu não preciso dizer I can, am, you can, are, he can, is. Nada disso. Ele vai ser be para todos porque essa é a forma base dele. Então, o I am, eu sou, se eu utilizar o verbo modal poder junto, I can, com o be, eu posso ser, I can be. You are, você é, you can be, você pode ser. E assim por diante. He is, que ele é ou ele está. He can be, ele pode ser, ele pode estar. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que eles, a partir do momento que eu utilizei um verbo modal junto com o outro verbo principal, esse verbo principal não se altera. Vocês percebam que, de certa maneira, se vocês assimilarem o significado desses verbos, é bem mais fácil de dar conta dessas regras gramaticais do que com o presente simples, por exemplo, né? Que nós estudamos anteriormente. O presente simples eu precisava prestar atenção nas regras, nas pessoas, onde é que acontecia a regrinha do S, se era a terceira pessoa na afirmação, se eu usava do, se eu usava does. Agora nada disso está em jogo. Vocês só precisam saber que o verbo modal entrou na sentença e a partir disso eu não preciso mais me preocupar com regras de conjugação. Tá? Então, recapitulando antes de eu passar adiante aí, essas três características. Então, eles constroem as sentenças afirmativas negativas. Eles não têm conjugação, primeira característica, não tem conjugação. A segunda característica, eles constroem as sentenças negativas e interrogativas. E a terceira característica é que o verbo principal que acompanha eles não vai ter nenhum tipo de alteração, não vai haver conjugação nenhuma. Tá? Então, isso aqui são as regras gerais no aparato geral. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, né, alguns desses, os verbos, os principais verbos modais, né? Então, quais são esses verbos, então? Eu usei, por enquanto, como exemplo apenas o verbo can, que eu traduzo como poder. Eu vou apresentar para vocês os outros verbos modais da língua inglesa, tá? E aí eu vou falar em linhas gerais sobre cada um deles, porque nos próximos vídeos eu vou estar dando maiores detalhes, inclusive nas situações que eles expressam. Agora é só umas linhas gerais, então esse vídeo é mais para apresentar para vocês os verbos modais e como é que eles são usados. Vamos lá, então. Eu vou começar, então, falando do can, que já é o que eu dei como exemplo, e a sua forma negativa, can't, ou seja, ele pode ser traduzido, então o verbo modal can, ou sua forma negativa can't, ele pode ser traduzido para o português como poder, ou não poder, né? Ou dependendo da situação que ele expressa, ele pode até ser traduzido como saber ou não saber, ou ainda conseguir ou não conseguir. Por que ele vai mudar essa tradução? Vai depender de que tipo de situação que eu estou expressando. Ele expressa todas essas situações. Eu posso expressar uma capacidade ou uma incapacidade, né? Ser capaz de conseguir, aí que vai ser o saber ou conseguir, né? Eu sou capaz, eu consigo, eu sei. Uma incapacidade na negativa, eu não sou capaz, eu não sei, eu não consigo. Ele também pode expressar pedidos, uma permissão ou proibição. Tá? Eu vou colocar um exemplinho de cada um bem rápido aqui. Como eu falei antes, nos próximos vídeos eu vou estar dando exemplos mais específicos e nós vamos estar tratando de cada uma dessas situações aqui. Vamos ver o exemplo então. Um exemplo de uso do can ou do can't significando uma capacidade ou uma incapacidade, né? Observem essa sentença aqui. I can speak English, ou seja, eu sou capaz de, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade, eu consigo fazer isso. Então, a melhor tradução desse can junto com speak não é a principal que vocês têm, que talvez seja o poder. Fica sem sentido falar em português e dizer eu posso falar inglês. O que nós utilizamos quando queremos expressar que somos capazes de, em português, é dizer saber. Eu sei falar inglês, ou eu consigo falar inglês. Então, tudo vai depender, a tradução desse verbo modal, da situação que ele está expressando. Então, por isso que nós vamos, nos próximos vídeos, como eu falei, estar debatendo especificamente a situação que eles estão descrevendo, porque é importante saber qual é a situação que eu estou descrevendo para saber
como é que ele se comporta e como é que ele é traduzido. Então aqui, expressando uma capacidade, algo que eu consigo, que eu sou capaz de fazer. I can speak English. Eu consigo ou sei falar inglês. Se eu for expressar uma incapacidade, algo que eu não sei fazer, eu vou utilizar a negativa. I can't ride a bike. Que significa eu não sei andar de bicicleta. Eu não tenho essa capacidade, eu não aprendi, eu não consigo. Então aqui eu estou expressando uma incapacidade, né? Não saber, não conseguir. E a melhor tradução, mais uma vez, não é eu não posso andar de bicicleta. Fica sem sentido falar em português eu não posso andar de bicicleta. A não ser que eu esteja impedido de fazer. Eu posso saber, mas alguém me impede. Aí sim. Mas aqui eu não estou falando de estar sendo impedido de fazer alguma coisa. Eu estou expressando a não capacidade, a incapacidade de, então, por isso que a melhor tradução é não saber. Eu não sei. Tá, gente? Então ficou clara essa situação, assim, ó, capacidade é isso. E o verbo modal can, pode, ou can't, não pode, dependendo, varia a tradução, porque eu quero expressar o ser capaz de fazer algo ou não ser capaz de fazer algo, tá? Vamos adiante aqui que tem mais coisas. Ainda falando do can ou do can't. Agora falando de pedido, permissão ou proibição. Eu posso pedir para fazer alguma coisa, ou posso proibir de fazer alguma coisa, utilizando também esse verbo modal. Aí a tradução vai ser poder. Por exemplo, eu vou pedir para fazer alguma coisa. Can I smoke here? Lembro que eu faço uma pergunta e ele vem na frente do sujeito, né? Então, fazendo um pedido, can I smoke here? Agora eu traduzo como posso, eu estou pedindo. Eu posso fumar aqui? Eu não estou perguntando se eu sou capaz de fumar agora. Não é mais capacidade, é pedido de permissão, né? Can I smoke? Posso fumar aqui? Então, nesse sentido, ele foi empregado para fazer um pedido. E foi traduzido como poder. Né? Dando permissão. Eu pedi, a pessoa falou, yes, you can smoke here. Sim, você pode fumar aqui. Ou seja, me foi permitido. Não estou de novo expressando a capacidade de fumar ou saber fumar. Estou falando sobre a permissão para fazer isso. Então a melhor tradução agora vai ser do can é o poder. Você pode fumar aqui, você tem permissão para. Se eu não tivesse essa permissão, ele estaria na sua forma negativa expressando uma proibição. A mesma pergunta aqui, can I smoke here, pode ser respondida com uma negativa, ou seja, uma proibição. Você não pode, não lhe é permitido. You can't smoke here. Tá? Observe a negativa ali, o can mais o not, né? Ou seja, você é proibido, você não tem essa permissão, você não pode fumar aqui. Tá? Então, a situação que agora o can ou a sua negativa can't estão expressando não é mais aquela anterior da capacidade do slide anterior, mas agora de pedido, permissão ou uma proibição. Então, esse é um dos verbos modais, o can e o can't. O próximo verbo modal, agora a gente vai mudar o tipo de verbo, é o could e a sua negativa couldn't. Segue a mesma ideia, tá? Eu dei o exemplo anterior lá para falar do can, usando o can, mas agora os outros seguem a mesma ideia, que eles têm a sua forma negativa junto no não. O que significa could ou couldn't, tá? Então, esse verbo modal could, a sua forma negativa couldn't, pode ser traduzido como poderia ou não poderia. Ou, dependendo da situação que ele expressa, conseguia ou não conseguia. Por que ele tem isso? Esse é o único verbo que pode, às vezes, ele expressa um verbo modal que expressa o passado do outro. Ele serve, às vezes, para expressar o passado do verbo can, mas não em todas as situações. Então, ele serve também para expressar capacidade ou incapacidade, só que agora no passado. Eu já vou mostrar o exemplinho e vai ficar mais claro. E, além disso, da capacidade ou incapacidade do passado, ele também pode expressar um pedido, assim como o can. Por isso que é importante vocês pensarem na tradução e na situação. Tem verbos modais, principalmente esses primeiros aqui, o can, could, can't, couldn't, que eles são bastante misturados. Eles são utilizados em situações semelhantes, variando um pouquinho o significado. Vamos ver os exemplos, então, que vai ficar para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro, então, significando uma capacidade ou incapacidade, só que agora no passado. Já falei para vocês do ser capaz de fazer, só que agora remete a um tempo passado. Exemplo. When I was young, I could run a marathon. Ou seja, quando eu era jovem, eu conseguia correr uma maratona. O que significa? No passado, quando eu era jovem, eu tinha essa capacidade. Eu conseguia fazer isso. Então, por isso que ele está destratando uma capacidade no passado. Talvez hoje, falando dessa forma, eu não tenha mais essa capacidade, eu não consiga mais fazer. É a mesma coisa pensar em português, eu já conseguia, eu conseguia fazer isso, eu fazia isso antigamente, tá? Então essa que é a pequena diferença aqui em falando de capacidade que nós vimos anterior do can para o could é essa. O can é uma capacidade que eu tenho agora. O could é uma capacidade que eu já tive, não significa que eu ainda tenho. Então aqui uma afirmativa, quando eu era jovem eu conseguia correr uma maratona. Pode ser que hoje não consiga mais. Uma negativa, uma incapacidade agora. When I was 2 years old, I couldn't walk properly. Ou seja, quando eu tinha 2 anos, eu não conseguia caminhar direito. Eu não sabia caminhar direito. Ou seja, no passado, eu não tinha esta capacidade de caminhar. Eu não conseguia. Hoje eu consigo, hoje eu sei. Tá? Então, essa diferença tratando de capacidade ou incapacidade, comparando o can com o could, ou can't com o couldn't, só muda o tempo em que o fato que está sendo descrito, que ele está
auxiliando ali, o verbo que ele está auxiliando a ação vai ser descrito. Tá bem? Então, acho que o próximo passo, acho que aqui ficou bem claro, né? Falando ainda do could, agora eu não vou precisar da parte negativa, porque eu vou mudar o assunto, não é mais capacidade. Eu posso falar de pedido também. Vocês lembram lá com can, que eu podia pedir usando o can. Can I smoke here? Eu posso fazer um pedido usando o could, com o poderia, né? Só que agora, qual é a diferença? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta? Aqui não se trata de falar de passado ou de presente. Se trata apenas de ser um pouco mais formal. Se eu usar aqui com o can you open the door, please? Você pode abrir a porta? Ele tem o mesmo efeito de que could you open the door, please? Você poderia. Você pode abrir a porta? Você poderia. Então, ele tem o mesmo efeito para pedido. A única diferença, e eu vou explicar isso para vocês com mais propriedade nos próximos vídeos, é que o could é um pouquinho mais formal. Tem a questão de formalidade em jogo aqui, quando se trata de descrever pedidos, tá? Então, essa é a pequena diferença do can para o could quando eu faço um pedido. O can é mais informal, o could é mais formal, tem mais formalidade. Ok, outro verbo modal. Talvez vocês nunca tenham visto ele, o may. E por que ele vem agora? Porque ele tem a tradução, como diz, tem muitos que têm traduções semelhantes, situações semelhantes. Pode ficar um pouquinho confuso esse bolo aqui, mas eu vou apresentar isso para vocês. O que é o may, então? Assim como o can, né? O may também pode ser traduzido como poder. Essa palavra também é um verbo modal poder. E dependendo da situação que ele expressa, ele pode substituir o verbo can, né? E vocês vão ver as situações. Só que agora ele não vai estar tratando, a única diferença desse para o can é que ele não lida com capacidades. Tá? Nós não estamos falando mais de ser capaz ou não. Mas ele lida com pedidos, mais uma vez, com permissão, e aparece a situação aqui de possibilidade também, que é possível de. Vamos ver com os exemplos para cada uma dessas, que de novo acho que com exemplo fica mais fácil de entender. Vamos lá no primeiro, então. Um may significando um pedido ou uma permissão. Nós já vimos o can I smoke? Nós vimos o could you open the door? Vamos ver como é que fica o may aqui. Ó, mesma ideia do fumar, né? Só que ao invés de can I smoke, eu pedi com may I smoke here. May I smoke here? A tradução é a mesma em português. Posso fumar. É porque nós em português só temos um verbo, né? É o poder, posso. Em inglês tem, a gente já viu três aí, o can, né? O may depois vai ter o my. Então aqui é may I smoke here, também posso fumar. A diferença de novo é a questão da formalidade. Se eu usar o can, eu estou pedindo sendo mais informal. O may ele é bem mais formal. Digamos que eu vou pedir alguma coisa para uma pessoa que tem uma posição hierárquica social maior que a minha, coisa assim. Tá? Então tem mais a ver com a questão da formalidade. Então pedindo com o may ele é mais educado, é mais polido, é mais formal. Né? Dando permissão, eu pedi, a pessoa vai me permitir fazer o que eu pedi, pode dar a permissão com o may. E o may smoke here. Poderia ser you can smoke here, só que a diferença, como eu falei, tudo trata aqui, quando se trata de pedido e permissão, da questão da formalidade ou informalidade da situação, tá? Dependendo de quem são as pessoas que estão envolvidas no discurso. Ainda o may. Agora esqueçam a questão de fazer pedidos, o may expressando uma possibilidade. Acho que a possibilidade é novidade agora nessas minhas falas. O que é falar de uma possibilidade? É falar de algo que é possível que aconteça, mas que não é certo que aconteça. É possível que. Tá? Por exemplo, nessa frase aqui. Vamos guardando essa questão da possibilidade para os próximos slides. Eu vou voltar a comparar, porque tem um might que é parecido. Mas por enquanto é isso. O que é uma possibilidade? It may rain tomorrow. Então, se eu traduzo o may como chover, como pode, né? Aqui a frase é pode chover amanhã. Ou seja, eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade disso acontecer. E para essa possibilidade eu estou usando o verbo poder. Pode ser que chova amanhã ou pode chover amanhã. Então, eu estou usando o poder aqui não para fazer um pedido, não para dar permissão, mas sim para falar de uma possibilidade. Então, mudou a situação. A palavra é a mesma, mas a situação que ela está expressando é outra. Agora trata-se de possibilidade. Tá bem? Um outro verbo modal, o might. Eu vou fazer um link desse might com o may, porque eles têm a mesma... eles servem para descrever a mesma situação que é a da possibilidade, mas vai ter uma pequena diferença. Então, o verbo modal might, esse que está aparecendo aí, ele também pode ser traduzido como poder. Então, como eu disse, percebam como pode ser confusa a coisa. Nós temos o can, nós temos o may, nós temos o might. São três verbos e os três são traduzidos para o português como can. Só que as situações que eles expressam são diferentes. Então, vamos lá. O que significa o might, então, poder? Ele expressa uma possibilidade, só que agora, diferente do may, essa possibilidade é mais remota. O que é mais remota? É mais difícil que isso aconteça, tá? Vou dar o exemplinho e depois uma comparação para ficar mais fácil. Então, um exemplo de uma possibilidade remota. It might rain tomorrow. A frase é bem semelhante à anterior do may, né? It might rain tomorrow. Pode chover amanhã, tá? Então, de novo, estou falando assim como o may. It may rain tomorrow, it might rain. As duas significam para nós em português pode chover amanhã, pode ser que chova amanhã. Mas qual é a diferença, então, desse may e do might? Falando de possibilidades, né? May e might tem a seguinte diferença, né? O may
Se eu disser que pode chover amanhã, existe uma possibilidade afirmativa. É possível que a possibilidade de acontecer é muito grande. Eu não tenho certeza que vai chover, mas, digamos, não dá para colocar em números. É errado dizer 80, 70, não dá para dizer números, mas possivelmente isso vai acontecer. Se fosse transformar em números, daria para dizer 70% de chance, 80% de chance. Então, se eu me expressar dessa forma, it may rain tomorrow, estou falando da possibilidade, acreditando que isso vai acontecer, porque possivelmente vai. Se eu utilizar o might, que significa, vocês vão perceber aqui a mesma frase em português, pode chover amanhã, pode chover amanhã. A diferença é agora que o might é que possivelmente isso não vai acontecer. Isso que é uma possibilidade remota. Existe uma pequena chance, mas dificilmente acontecerá. Tá? Então, quando eu estou falando de possibilidades e utilizando esses verbos modais, é essa pequena diferencinha que vai aparecer aí entre o may e o might. O may expressa uma possibilidade mais concreta, é possível que aconteça, possivelmente sim, e o might uma possibilidade mais remota. Possivelmente não vai acontecer. Existe, mas é fraca. Tá? Então, vocês não precisam ficar muito paranoicos com relação disso, de um e do outro, né? Tem materiais didáticos que falam, inclusive, aqui é até 80%, aqui é até 30%, não precisa entrar nessa paranoia. É só entender que quando eu estou expressando possibilidades, eu uso um ou outro, é para diferenciar no discurso se eu tenho mais certeza ou eu acredito mais que vai acontecer ou acredito menos que vai acontecer. Essa é a única diferença aqui do uso do may e do might. Tá bem? Vamos adiante para os próximos. Outro verbo modal, o should, e a sua negativa, shouldn't. Então, aqui fica, esses tem alguns que expressam apenas uma possibilidade, uma situação fica mais fácil. Esse aqui é o caso, né? O should e o shouldn't, o verbo modal should ou sua negativa should pode ser traduzido como deveria ou não deveria. E esse é mais tranquilo de entender, porque ele só expressa conselhos. O que é conselho? Eu vou aconselhar alguém a fazer alguma coisa ou aconselhar alguém a não fazer. Você deveria, você não deveria. Então é só para isso que ele serve, só para dar conselhos. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Significando um conselho, então. You should study more. Eu estou dando um conselho, você deveria estudar mais. Ou seja, qual é a diferença do conselho para obrigação que a gente vai ver depois? Aqui eu dou um conselho, você deveria estudar mais, mas você segue o conselho se quiser. Você não é obrigado a seguir, não é uma obrigação, é apenas um conselho. Né? Uma negativa, you shouldn't eat too much junk food. Você não deveria comer tanta porcaria. De novo, é um conselho. Você é que decide se vai comer ou não. Você não é obrigado a seguir o conselho, então é um linguajar um pouco mais leve do que o da obrigação, que é o próximo que a gente vê. Vai já nos próximos slides mostrar para vocês. Tá? Então é isso. O should e o shouldn't, eles expressam conselhos, e se vocês pensarem em português, é a mesma dinâmica, né? Você deveria, não deveria. Estou aconselhando a fazer ou não fazer alguma coisa. Próximo par de verbo modal, né? O must, com a sua negativa mustn't. Então, o verbo modal must, ele vai ser traduzido como deve. Por isso que é diferente do anterior, do deveria. Deveria é um conselho. Agora, deve ou não deve, ele é mais forte. Ele expressa uma obrigação. Tá? Você é obrigado a. Ele expressa uma necessidade. É necessário que você faça. Não cabe aqui um conselho que você opta por sim ou por não. Você é obrigado a fazer ou então uma proibição. Você não pode fazer. Não é uma questão de decidir se não deveria. Quando eu dizer não deve é porque não pode. Tá? E ainda além dessa situação aqui para comparar com o should, vai entrar a dedução, que é um pouco alheia a isso tudo aqui, mas pelo exemplo vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos ver a questão então das obrigações e necessidades. Né? Primeiro, uma obrigação, uma necessidade e uma proibição. Uma obrigação, por exemplo, foreigners must present passport, ou seja, os estrangeiros devem apresentar o passaporte. Você chegou num país e vão lhe cobrar o visto, então aqui é uma obrigação. Não é um conselho. Eu não poderia, os estrangeiros deveriam apresentar. Devem. Por que é deve? Se não apresentar, não entra. Você é obrigado. Não tem a possibilidade de seguir ou não, diferente do should, né? Então, uma frase como esta jamais poderia ter um should ali. Não poderia ser o foreigners should present. They must. Eles têm que, eles devem. É uma obrigação, né? Uma necessidade. You must take your medicine now. Você deve tomar o seu remédio agora. É necessário que você tome ele agora. Não é um conselho, porque você está sob um tratamento médico e se não tomar vai quebrar toda a lógica do tratamento. Então ele é um pouquinho mais forte que o conselho, que é o deveria. Agora você e tem essa necessidade forte. Então só para fazer essa comparação do anterior do should e shouldn't, né? O conselho é uma linguagem mais leve. Aqui a linguagem da obrigação e necessidade ela é mais forte, mais impositiva. E a proibição é fácil de entender, né? Proibido é que não pode. Assim como nós vimos o can't pode servir aqui, eu não coloquei o can't lá na proibição, né? Quer dizer, tinha o can't falando da proibido, você não pode. Eu posso usar o mustn't para o mesmo sentido lá da proibição.
You mustn't smoke here. Olha o exemplo aqui de novo do fumar, né? You mustn't, você não deve fumar aqui. Então, assim como tinha lá no início o can't proibindo, o mustn't também pode ser usado para proibição. Deixa eu circular ele aqui. Então, se você encontra uma placa dessas, you mustn't. De novo, aqui não é uma questão de aconselhar que não deveria. Se vocês entrarem num avião, por exemplo, não vai ser um conselho, o shouldn't. Vai ser uma necessidade, uma proibição. Né? Tem situações que são proibidas. Entra num restaurante, qualquer local público, não é uma questão de conselho, é uma questão de proibição mesmo. Tá? Então, só para comparar mais uma vez o poder das palavras, a diferença de um deve, não deve, deveria, não deveria. Tá? Adiante. Faltou falar ainda do must entre a questão da dedução, né? Que eu falei para vocês. Agora não tem nada a ver com ser proibido ou ser obrigado. Tem a ver com deduzir ou crer que alguma coisa acontece. Eu não tenho certeza, mas eu deduzo que, então eu posso utilizar o verbo must, né? Ou mustn't. Por exemplo, o exemplo aqui, ó. He drives a Ferrari. Ferrari. Não sei como é que pronuncia em inglês. He drives a Ferrari. He must be very rich. Ou seja, ele dirige uma Ferrari, então ele deve ser muito rico. Eu estou deduzindo que o sujeito que está dirigindo essa Ferrari seja rico porque possuir uma Ferrari tu tem que ter um poder aquisitivo. Mas isso é uma dedução, não é uma certeza. Então, eu posso utilizar para qualquer outra situação, mas do mesmo jeito que nós usamos o português. Onde é que está o professor? Ele deve estar na biblioteca. Eu não sei, mas eu deduzo o quê? Então foge um pouquinho daquela lógica ali da proibição e da obrigação, mas ele também. Por isso que é importante vocês entenderem da tradução, mas muito além da tradução do verbo, entender em que situação que ele está sendo usado. Eu acho que como eu expliquei para vocês no início desse vídeo, é mais importante entender a situação em que o verbo modal está sendo aplicado do que a tradução pura e simples, tá? Vamos adiante aqui para fechar esse quadro dos verbos modais. E o último que vai aparecer, está colocado na última posição aqui, o would, wouldn't. Esse difere dos demais todos porque o would e o wouldn't ele não tem uma tradução. Todos os outros que eu mostrei para vocês até agora são traduzíveis. Ele tem uma tradução possível, uma palavra em português que pode ser utilizada para traduzir. Esses dois aqui, esse par would, wouldn't, não tem tradução, mas eles exercem uma função, um efeito sobre o verbo principal que eles acompanham, né? Então, ele é o único que não tem tradução, mas ele corresponde ao tempo verbal futuro do pretérito da língua portuguesa, que nada mais é que a terminação ia nos verbos. Por exemplo, cantaria, adormeceria, estudaria, né? Então, ele vai acompanhar o verbo cantar, adormecer, estudar, só que vai dar essa ideia na hora de traduzir para o português como cantaria. E ele serve para expressar uma hipótese. Tá? O que é uma hipótese? Pode ser, se eu fosse você, eu faria. Já vamos ver os exemplos, então, que fica mais fácil de entender. Primeiro exemplo de hipótese. If I won the lottery, I would buy a Ferrari. Ou seja, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma Ferrari. Percebam que ele não traduziu, mas junto com o verbo comprar virou compraria. Por que é uma hipótese? Não é uma verdade, é apenas uma hipótese. Estou apenas hipotetizando o fato de se um dia se eu ganhasse numa loteria, eu compraria. Tá? Então aqui vocês podem encontrar outras situações, talvez fica mais difícil de entender assim, é uma hipótese, não é uma hipótese. Basta lembrar disso, quando ele é empregado, ele dá essa ideia de eu compraria, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Por exemplo, if I were you, I wouldn't go to this party tonight. Se eu fosse você, eu não iria. Uma negativa aqui com i. Eu não iria nessa festa hoje. Então é só uma hipótese, uma sugestão, né? Então, esse verbo, como eu falei para vocês, o would ou wouldn't, ele se diferencia dos demais por não ter tradução. Mas se nós pensarmos em português o efeito que ele causa sobre o verbo principal, nós temos essas possibilidades aí. Tá bem, pessoal? Eu acho que esse é o último dos verbos modais que eu tenho para apresentar. Exatamente. Então, eu encerro por aqui este primeiro vídeo. Lembrando que o objetivo dele é só, em linhas gerais, apresentar para vocês o que são os verbos modais, né? E as principais características. Nos próximos vídeos eu vou estar apresentando para vocês situações específicas de cada um desses verbos aí, desses pares. Talvez a gente não consiga falar de todos especificamente, mas os principais eu vou apresentar para vocês nos vídeos que virão, tá bem? Então eu vou encerrar este vídeo por aqui. Aguardem o próximo, nós vamos começar no próximo vídeo falando do can, do could e do can, could principalmente, tá? Então, tchau, tchau.